Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer a secretária-geral da Subseção Santista da Ordem dos Advogados do Brasil, professora, advogada Tânia Machado de Sá, e o professor da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília, advogado também Marcelo Henrique Gasoli Veronese. Muito bem. E o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, está propondo, por meio de projeto de lei, a extinção do exame da Ordem dos Advogados do Brasil para os bacharéis em Direito. Ele argumenta, ao justificar a apresentação desse projeto, que os formandos em Direito são os únicos que têm de se submeter a um exame de ordem, ao passo que outras categorias, como a dos médicos, dos cirurgiões dentistas, dos jornalistas, dos economistas, como o Eduardo Cunha, por exemplo, não têm de submeter a exames de ordem ou de conselhos regionais. Por isso, ele quer extinguir o tradicional exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é exatamente só aqueles que possuem a ordem, o número da Ordem dos Advogados do Brasil podem exercer a advocacia. No programa de hoje, nós vamos debater essa questão, que é uma questão polêmica que vem causando muita celeuma em todo o Brasil, especialmente entre advogados, juízes, promotores de justiça, enfim, os chamados operadores de direito. No programa de hoje, nós estamos recebendo dois professores que vão analisar essa questão, esse projeto do deputado Eduardo Cunha, entre outros temas relevantes envolvendo a área do direito, envolvendo também a questão política, especialmente a reforma política, a possibilidade de nós criarmos, estabelecermos para o Brasil uma constituinte exclusiva para cuidar da reforma política, por exemplo. Mas o debate em torno de todos esses temas vocês acompanham daqui a pouco. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade existe uma coisa em comum: a matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, dois professores de Direito. A secretária-geral da Subseção Santista da Ordem dos Advogados do Brasil, Tânia Machado de Sá, e o
advogado Marcelo Henrique Gasoli Veronese, que é professor aqui da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar essa conversa, esse debate, doutora Tânia, começando pela senhora. Primeiro, agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. É sempre um prazer recebê-lo. E discutindo essa proposta do presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, que hoje é o todo-poderoso presidente da Câmara Federal, deputado do PMDB do Rio de Janeiro, que está propondo, doutora Tânia, o fim, a extinção do exame da Ordem dos Advogados do Brasil para os bacharéis em Direito. Como é que a senhora avalia essa proposta? Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Francisco. O prazer é meu estar com você, sempre gentil, sempre um excelente jornalista, obrigado. Professor também. Marcelo, também é um prazer estar com você. Bom dia àquele que nos vem. Bom, tem uma história, né? Tem uma história. Nós tivemos semana passada uma reunião na subseção de Santos, a Conferência Regional de toda a Baixada e do Vale do Ribeira. Estiveram presentes toda a diretoria da seccional de São Paulo, através do seu presidente, o Marcos da Costa, e de todas as diretorias das demais subseções. O Rodrigo Julião, que é nosso presidente, sim, foi o anfitrião, a nossa diretoria os recebeu. E esse foi um assunto pautado. E aconteceu o seguinte, eu estou dando essa notícia para vocês em primeira mão, porque realmente foi o nosso presidente da seccional, Marcos, que contou. O Eduardo, o deputado, ele era relator, foi nomeado relator do código, novo Código de Processo Civil, né, da mudança para o novo Código de Processo Civil, do anteprojeto de lei. Mas a OAB entendeu que aquilo era uma matéria que necessitava um técnico, ou seja, um técnico da área jurídica, deputado, mas técnico na área jurídica, né? E tem vários, né? Tem vários. Tem vários. E o Eduardo não é, ele é economista. E ele perdeu a relatoria por essa insistência da OAB de ter um jurista encabeçando essa reforma, né? Porque há uma repercussão muito grande. Claro. E isso é um revanchismo. Aí ele veio com esse anteprojeto contra a Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal e o Conselho das seccionais todas estão se movimentando, inclusive também as subseções. Aqui a nossa Câmara Municipal já mandou uma moção de apoio à ordem contra a extinção do exame de ordem. Então, é um agradecimento público que a ordem faz aqui. O nosso presidente Rodrigo Julião foi até a Câmara Municipal e a Câmara, na mesma hora, apresentou essa moção, votou e já está nas mãos de São Paulo também para engrossar, né, essa luta contra o projeto. Porque realmente, veja, nós que somos professores, né, Marcelo, e que a gente tem essa familiaridade com o direito, eu pelo menos advogo há mais de 40 anos, né, eu me formei há 42 anos. Então, veja, nós percebemos que há necessidade, o exame de ordem é uma necessidade. O advogado tem na sua mão o patrimônio, a vida da pessoa. Liberdade, né? A liberdade, a vida que eu digo, a vida emotiva. Sim, se você vai para um direito familiar, direito de família, né? A liberdade tem que ser alguém muito bem preparado, porque senão ele vai realmente, né, prejudicar aquele cliente. O advogado tem um munus público, o advogado ele é importantíssimo dentro da sociedade, certo? Então, é necessário sim um exame para verificar, porque não é um exame eliminatório, classificatório, né? Ele é um exame que vai verificar se ele tem ou não tem condições de exercer a profissão. Exercício profissional. É isso. Basicamente é isso. Agora, doutor Marcelo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Professor Marcelo, o deputado Eduardo Cunha, ele argumenta, basicamente, que os bacharéis em Direito formam a única categoria de formandos, enfim, que se submetem a um exame de ordem, exame de conselho. Outras categorias, como especialmente da área da saúde, não se submetem a esse exame. Ou se eventualmente existir o exame, esse exame não impede o exercício profissional. Basicamente, esse é o argumento que ele expende no seu projeto de lei. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor avalia essa ideia? Primeiro, bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar participando. Para mim é uma honra estar ao lado de vocês dois, né? Obrigado. Vou chamá-los de vocês. Por favor. Eu acho que essa discussão, a primeira coisa que precisa ser separada é a figura do Eduardo Campos nessa história toda. Eduardo Cunha, desculpa.
porque ele hoje adquiriu esse status de todo-poderoso e a gente corre o risco de misturar esse aspecto da pessoa dele à proposta em si. Ainda que é óbvio, haja uma relação muito grande. Essa proposta, essa vontade dele já não é de hoje. Ele já traz isso consigo como uma plataforma, tanto que eu cheguei a pesquisar na internet. No momento em que ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, as pessoas comemorando, alguns segmentos comemorando. Acabou o exame da ordem pelo fato dele ter sido eleito presidente da Câmara dos Deputados. Então eu acho que a discussão, na verdade, a discussão que nós temos que aproveitar e fazer nesse momento, a sociedade como um todo, diz respeito à regulamentação da profissão. Por que o povo brasileiro decide, através dos seus representantes, regulamentar determinadas profissões? Por que, por exemplo, o cabeleireiro não precisa submeter a um órgão de classe? Por que a profissão de cabeleireiro não está regulamentada? Qualquer um pode ser uma manicure, né? E por que o médico precisa fazer parte de um órgão de classe? Então, acho que essa é a primeira discussão, que é a defesa da sociedade. Na verdade, o povo brasileiro entende que determinadas profissões, dada a repercussão social disso, elas precisam estar submetidas a determinados padrões éticos. Na verdade, todo conselho traz o seu código de ética. Claro. E isso faz com que os profissionais sejam mais atentos e preocupados com a moral, acima de tudo com a moral. É óbvio que com a expertise, com a habilidade profissional, mas também com aspectos morais. E outro ponto que eu acho que está extremamente relacionado aí, que aí a gente vai para a questão da OAB, do exame da ordem, eu acho que essa discussão ela tem que, acima de tudo, conscientizar as pessoas a respeito da importância do exame de ordem. Porque senão a gente corre o risco de relacionar a figura do Eduardo Cunha, né, que hoje se tornou um todo-poderoso, está colecionando muitos amigos e muitos inimigos. A gente corre o risco de partidarizar essa discussão. Eu não tenho a menor dúvida de que se a gente for perguntar para os alunos de direito, como uma regra, eles vão se mostrar favoráveis à inexistência do exame da OAB, porque eles sabem da dificuldade que eles vão encontrar. É um exame considerado difícil, inclusive, né? O advogado, na sociedade como um todo, cá entre nós somos advogados, nós somos da área, né, Tânia? Mas nós sabemos que a figura do advogado, de uma maneira em geral, na sociedade, ela é questionada, né? Essa é uma realidade que nós não podemos, a gente costuma até dizer, né, que o advogado ele chega como a cavalaria, né? Aqueles filmes do Velho Oeste, que a cavalaria chegava para salvar, né? Sim. E depois, em determinadas situações, se bobear, a gente sai chutado que nem o cavalo, né? Então, eu acho que essa discussão política a respeito da coisa, ela corre o risco de fato, partidarizar a discussão. E eu acredito que a oportunidade nesse momento, já que ele fez esse projeto de lei e pretende colocá-lo em curso, eu acho que nós temos que aproveitar a oportunidade e discutir a respeito. Por que se regulamenta a profissão? Então, primeiro ponto, defender a sociedade, exigir padrões éticos e morais. E especificamente no caso da advocacia, por que é importante o exame de ordem. Inclusive, agora, não seria o caso, então, doutora Tânia, por exemplo, se ao invés de se pensar, de se discutir e até votar a extinção do exame da ordem, de se ampliar para outras categorias tão importantes quanto a dos advogados, um exame de ordem sério, um exame de conselho regional, porque os médicos, os formandos em medicina, submetem-se ao exame do CREMESP, que é o Conselho Regional do Estado de São Paulo. Só que este exame não impede o exercício da profissão. E, lamentavelmente, o último exame do CREMESP em São Paulo, o índice de reprovação foi da ordem de 70%. Ou seja, é um absurdo que 70% dos formandos em medicina não estejam aptos para exercer a profissão. Mas, no entanto, o exame do CREMESP não tem esse poder de punir, de impedir com o exame da ordem, né? E, consequentemente, são as pessoas que muitas vezes vão atender aos nossos filhos, aos nossos netos, nas unidades básicas de saúde. Mas aí nós voltamos naquele ponto que o Marcelo colocou. Nós temos que realmente discutir a regulamentação de determinadas profissões em nome da segurança da sociedade. Claro. Os médicos é um exemplo que você trouxe muito claro. Como é que alguém que trata da vida e da saúde das pessoas, é verdade, não está apto a...
entendeu? Então é muito complicado. O exame da ordem é uma lei, né? É uma lei, então por isso que a lei tornou obrigatório, né? Aliás, a minha turma foi a primeira a fazer exame de ordem, que até então tinha o solicitador acadêmico, né? As turmas anteriores podiam advogar... Foi difícil o exame naquela época? Foi, porque eu me lembro... Era oral, inclusive, né? Oral. Eu me lembro que você tinha duas opções. Você fazia a comprovação do estágio na tua faculdade ou você fazia esse exame que era em São Paulo. Como eu casei quando eu me formei, eu estava em lua de mel. E aí eu voltei para fazer o exame de ordem quando eu voltei. E eu lembro que foi no Largo São Francisco. E tem uma particularidade muito gozada. Eu nunca fui muito ligada à área do direito penal, né? Quem faz penal lá no escritório é meu irmão. Sim. Né? E eu acabei me inscrevendo em direito penal e tive um notão em direito penal. Uma nota muito alta. E fui fazer o oral, porque o oral era obrigatório. E era naquele salão nobre da ordem, gente. Para mim, né, que era novinho, aquele bando de homem todo de gravata, gente, aquilo era uma coisa assim de outro mundo, um terror, né? E eu lembro que tinha uma ampulheta, um negócio assim. E eles me perguntaram, eu nunca vou esquecer, Código de Postura da cidade de São Paulo, porque aí você podia escolher no civil, né? E eu me saí bem, mas realmente eles eram menos. Tinha uma faculdade aqui em Santos, eram menos alunos, obviamente, eram menos... E no Brasil, havia menos faculdades no Brasil todo. Agora, a tal história, né? Existem excelentes faculdades de Direito e existem péssimas faculdades de Direito. O Brasil é um país continente. Quer dizer, então aqui em Santos você tem boas escolas de Direito. Você vê pela média de aprovação no exame de ordem. Agora, tem estados brasileiros com faculdades que é uma vergonha, entendeu? Que é uma vergonha. Então, precisa efetivamente haver um controle, uma regulamentação em nome da segurança da sociedade. A sociedade tem que se sentir segura. Quando procurar um profissional, um médico, um advogado, um dentista... Um engenheiro, enfim. Eu acho que todos os jornalistas, economistas, administradores de empresas, todos poderíamos instituir isso, né, Marcelo? Um exame para todas as categorias, por que não? Então, temos que fazer isso com bastante cuidado também, senão nós vamos ter um apagão profissional a curto prazo. O argumento do Eduardo Cunha é o seguinte, se as faculdades não preparam bem o aluno, então que se fechem as faculdades, que se fiscalize as faculdades e não que se faça um exame posterior. Ou seja, as faculdades têm sido reguladas e acompanhadas mais do que nunca. O problema não é da faculdade, Marcelo. O problema é a funila no ensino médio. É isso que eu digo. Esse argumento, né, de que as faculdades vão ser fiscalizadas, né? Na verdade, isso vem acontecendo muito. As posturas do Ministério da Educação, historicamente, elas se avolumaram bastante em relação aos cursos. A questão, ela vai mais a fundo, né? Ela vai no ensino de base. Como esses alunos estão chegando na universidade. E também aspectos de natureza filosófica que dizem respeito. E a educação transformadora? E o aspecto de você transformar um ser humano, entendeu? E dar a oportunidade dele ser alguém. Porque ele também não tem culpa de ser aquilo, de estar naquela condição da maneira como ele chega. Então, o problema educacional do Brasil, a discussão é muito mais profunda. Mas eu acredito que, aí que está, se nós de uma hora para outra, né, implementarmos, por exemplo, o exame de seleção, vamos colocar assim, né, o exame de conhecimento, na medicina, por exemplo, nós corremos o risco de, a curto prazo, termos uma carência de profissionais. Então, isso também tem que ser muito bem pensado, muito bem colocado em prática, né? Para que a gente também não sofra as consequências disso. E eu volto a dizer, eu acho que essa discussão tem que separar a figura do proponente da ideia. Porque senão nós corremos o risco de partidarizar isso, entendeu? Passa pela questão da educação, que é a questão mais séria do país. Esse que é o grande problema. A pátria educadora, afinal, né, o novo slogan do governo Dilma é a pátria educadora desse segundo mandato. Né? No primeiro dia da pátria educadora, ela já cortou 7 bilhões do orçamento da educação. Mas é que o problema é que não existe almoço de graça. Eu acho que o Estado e o governo principalmente, ele quando promete ou quando ele implanta um programa, ele tem que ter responsabilidade. Responsabilidade em saber que aquele programa vai ter que ter um começo, um meio e um fim. Ou seja, qual o orçamento destinado, a fórmula que vai ser destinado, a maneira que as pessoas vão ingressar e o final, a devolução. Porque eu não acho certo também
que nós, todos cidadãos, paguemos os impostos para as universidades públicas, o aluno se forma sem gastar um tostão. É verdade. E não há uma contrapartida. Uma contrapartida para aqueles que vêm atrás, não é para nós. Para aqueles que vêm atrás. De repente, o Estado tem que suprir a tudo. E não dá, a gente sabe que não dá. Que não há meios suficientes. É verdade. Né? Então, eu acho que faltou responsabilidade. Em todos esses programas implantados, o FIES, ProUni. Minha Casa Minha Vida, ProUni, aquele outro da técnica, Pronatec. Pronatec. Faltou responsabilidade. A intenção, meritória. Palmas, é isso. O Estado tem que dar oportunidade a todos. Claro, isso é o princípio da igualdade, dar oportunidade a todos. Agora, com responsabilidade. Nós continuamos aqui, sabe o quê? Paternalistas. Paternalismo faz com que o Brasil ande para trás, não ande para frente. O que se espera agora que nessa área da educação, depois desse verdadeiro desastre que foi a gestão de 90 dias do ex-ministro Cid Gomes, que se notabilizou apenas pela declaração que deu contra o Congresso Nacional, né? Ele que foi governador do Ceará, parece que a presidente Dilma está tentando acertar na área da educação com a nomeação do filósofo reitor, Renato Janine Ribeiro, que é um professor de ética, um professor respeitado por todos, enfim, e que parece, ele deu algumas declarações importantes, que não se avança sem educação, o que é o óbvio, mas de qualquer forma percebe-se já uma tendência de se realmente priorizar a área da educação, o que é importante, né? Então, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né? As faculdades de Direito, de uma maneira em geral, elas hoje, já há algum tempo, elas se colocam num grande conflito ético, que diz respeito a, será que é melhor eu ensinar o aluno a passar na OAB do que ensinar propriamente direito? Porque o direito não é só advocacia, né? O direito não é só a assimilação de um conhecimento técnico específico, o direito também é assimilar valores. E os exames da ordem, por exemplo, eles avaliam o candidato sob o ponto de vista do conhecimento técnico. Mas, perdão, Marcelo, agora também entrou direitos humanos. Entrou direitos humanos no exame de ordem. Mas um conhecimento técnico a respeito da questão dos direitos humanos, sim, né, professora? Então, o que eu quero dizer, assim, eu digo porque essa discussão, ela ocorre, e ocorreu. Será que é melhor a gente reformular? Então, em vez de eu dar uma prova dissertativa para os alunos, então vamos dar questões de múltipla escolha. Para eu que sou professor, é muito mais fácil de corrigir, inclusive. Claro. Só que eu, por exemplo, eu obsto a habilidade do aluno de traçar um conhecimento a respeito do assunto, de relacionar assuntos, mas esse questionamento ele é um questionamento real e concreto. Né? Já que a primeira fase são questões de múltipla escolha, então vamos todos os professores colocar questões de múltipla escolha e vamos deixar que os professores de prática desenvolvam questões dissertativas que serão o exame da segunda fase, né? É a segunda fase do exame. Então você veja a que ponto chega, né? De fato é uma preocupação hoje essa questão. Mas nós vamos continuar falando mais sobre questões de direito, inclusive saber, por exemplo, a questão dos promotores de justiça, dos juízes, desembargadores, enfim, delegados de polícia, e a questão da ordem dos advogados. São todos bacharéis em direito, mas não necessariamente fizeram o exame da ordem dos advogados do Brasil. Mas nós vamos falar sobre tudo isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes.
Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje, com muito prazer, a advogada Tânia Machado de Sá, que é secretária-geral da Subseção Santista da Ordem dos Advogados do Brasil, professora de Direito, e também professor aqui da Universidade de Santa Cecília de Direito, Marcelo Henrique Gasoli Veronese, que também é advogado. Discutimos a questão da proposta do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, de extinguir o exame de ordem dos advogados do Brasil para os bacharéis em Direito. E nesse sentido, doutora Tânia, eu gostaria de ouvi-la agora a respeito. Por que razão delegados de polícia, promotores de justiça, juízes, enfim, não têm de se submeter ao exame da ordem dos advogados do Brasil? Bom, eles fazem um concurso, porque eles ingressam numa carreira pública. E os concursos são bem elaborados, são muito difíceis. Pra você ter uma ideia, a minha última filha, a mais nova, ela prestou há 3 anos atrás, ela já tem 2 anos de magistratura, o concurso. Eram 70 mil. Depois da 5ª fase, passaram 70. Então, a mesma coisa, promotoria, defensoria, enfim. Defensor não, defensor é inscrito. Procurador também é inscrito. Mas delegado, promotor de justiça e juiz, não. Porque eles já fazem um concurso que é muito elaborado. Se ele não tivesse conhecimento técnico, ele não vai poder ser um juiz ou um promotor, como nós, advogados, se não tivermos o conhecimento técnico. E ao longo da carreira, ele vai ter que demonstrar conhecimento julgando os mais diversos casos. Tanto é que quando eles se aposentam ou largam a carreira, se eles quiserem, como eles são bacharéis em direito, eles podem requerer na ordem a carteira. Portanto, não tem de submeter ao exame da ordem em momento algum, nem mesmo quando vão advogar. Não, eles já são profissionais. Vale para os delegados de polícia também? Vale. Eles são profissionais, eles foram a vida inteira profissionais atuando como operador de direito. É diferente de um estudante que acaba de se formar, Francisco, é completamente diferente, entendeu? Então, realmente, muitos não voltam, muitos não pedem. Mas, por exemplo, e quando alguém pede, a gente entrega a carteira. Mas para por exemplo, um procurador de uma prefeitura, um advogado de uma prefeitura, aí há necessidade do Sim, o advogado, o procurador, eles têm que estar inscritos na ordem. Sim, e também se submete a um concurso difícil. Também, pois é, mas a carreira que eles seguem é a carreira de advogado do município, que não deixa de ser em última análise, advogado dos carentes, advogado do Estado, estão advogando, estão na outro lado do outro lado do balcão, do outro lado. Marcelo, como é que você vê essa questão? Então, um ponto que eu acho que talvez fosse interessante chamarmos a atenção, seria o Congresso Nacional o foro adequado para poder discutir a necessidade ou não de um exame de ordem, né? Nós sabemos que a decisão lá, ela é essencialmente política. É a legislação, eles são legisladores, é o poder legislativo. Por isso é que eu volto a dizer, nós corremos o risco desse projeto, por exemplo, ele ser pautado no seguinte sentido: bom, o Eduardo Cunha é alguém que não é simpático ao governo, então vamos votar contra. Aí aqueles outros, não, então vamos votar a favor, quer dizer, da questão se politizar. Eu acredito que o Congresso não seria o local adequado para discutir esse tipo de assunto. Talvez o Conselho Federal de Educação, né, o Conselho Nacional de Educação, né, que tem um assento paritário, metade dele formado pelo governo, a outra metade formado pela sociedade, né, talvez essa discussão pudesse ocorrer ali. Eu acho que os assuntos, eles Marcelo, precisam... de qualquer forma, é uma lei. Para revogar uma lei só pelo Legislativo não, passaria. Óbvio. Você fala assim, uma antessala de discussão para poder... Mas a gente iria cair na mesma... Se não houver pressão, eles votam conforme a pressão. Será que os advogados formam maioria entre os 513? Eles têm sim, então, tem bastante advogados. A ordem poderia trabalhar. O Conselho Federal tem bastante, digamos, interlocutores dentro a gente sabe disso, dentro do Congresso, né? Vocês sabem que o grande interlocutor do Covas, o nosso querido Mário Covas,
na Constituinte de 88 foi um professor daqui de Santos, o Sérgio Cérvulo da Cunha, que era intermediário da OAB Federal junto aos constituintes, entendeu? Sempre há essa interlocução, quer dizer, eu estou tranquila porque eu sei que a Ordem é uma entidade respeitadíssima, organização respeitadíssima, e que normalmente é ouvida, porque não há um interesse pessoal. O nosso interesse não é pessoal. Como você bem lembrou, o interesse é da sociedade, por isso que nós temos o chamado munus público. É o interesse da sociedade, a garantia da sociedade. Pelo menos nessa área, a Ordem atua no sentido que onde ela pode fazer. Agora, médico, dentista... Sim. Até porque, doutora Tânia, como disse o doutor Marcelo, se depender dos alunos, o exame... Talvez, acredito que não. Porque é um exame realmente dificílimo que os alunos temem, porque querem exercer a profissão ao se formar. Mas serve de estímulo, sabe? Não, também Interessante que serve de estímulo. Acho que depois que ele passa, acho que qualquer advogado hoje não quer... Olha, eu vou te falar uma experiência própria, Marcelo, uma experiência própria. Você também, vocês estão convidados. Hoje eu tenho entrega de carteira na Ordem. Você não imagina a alegria deles ao receber a carteira de estagiário, que é azul, ou de advogado pós-exame de ordem, que é a vermelha. Eles levam a mãe, o pai, a avó, o tio. É uma nosso salão nobre, é mais que a formatura. Não, é verdade. O nosso salão nobre lá em cima, que cabe 200 pessoas, fica a gente em pé. Porque realmente ele é uma alegria. Você não sabe... Só vendo a felicidade, como eles se sentem assim, realizados. Agora eu posso advogar, né? Não, é uma conquista. Uma conquista, aquela, eu passei no exame de ordem, olha a minha carteira aqui. É uma conquista, Marcelo. Isso é muito bom, eu acho que serve de estímulo. Serve de estímulo. Eu acho que por isso é que eu particularmente defendo a tese de que isso deveria ser estendido a todas as outras categorias. Mesmo que nós tivéssemos um apagão logístico, mas eu acho que vale a pena. Especialmente na área da saúde. Eu acho que não dá para nós levarmos os nossos filhos, os nossos netos em médicos recém-formados que sequer passaram um exame do Conselho Regional de Medicina. Não sabemos se estão devidamente preparados. Então isso é muito sério, né? É uma questão muito séria. Isso remete também, doutora Tânia, à questão do ensino no Brasil, especialmente no ensino público. Como é que a senhora verifica hoje, a senhora que é professora e que recebe os alunos que vêm do ensino médio, que têm dificuldade de interpretar textos porque não refletem, porque não leem, porque não sabem escrever, nem têm paciência, tolerância, reflexão, abstração para poderem ler? Olha, não é só ensino público, que é o meu modo de ver, não está bom, viu? O ensino particular também, de um modo geral, tirando algumas escolas que a gente conhece pela tradição, está muito complicado. E você sabe qual é um fator que agrava isso? É o vício, eu vou chamar vício no bom sentido, que essa meninada tem dos WhatsApp da vida, das messages da vida, Facebook, porque eles truncam a língua portuguesa, é tudo truncado. Eles falam o tempo todo, com aqueles dedinhos, já falam que eles vão ficar com um ler. Porque eles ficam o dia inteiro naquilo e truncando. Ou seja, o teu raciocínio também, ele trunca. Então eles não conseguem escrever uma frase inteira. É um negócio impressionante. Eu canso de explicar para eles, assim, para alguns, obviamente, que uma coisa é a linguagem coloquial. Claro. A outra coisa é a linguagem formal, que nós, no direito, utilizamos. Certo? Eu tenho muitos amigos, até ex-alunos, que hoje são juízes. Que se eu encontrar lá fora, eu vou falar: oi, fulano, tudo bem? Em riba. Se eu encontrar numa sala de audiência, eu vou falar: boa tarde, excelência. Claro. Eles não conseguem fazer essa distinção. Eles se chamam de Marcelo? Eu gosto muito de dar liberdade para o aluno. Mas então, por exemplo, eu não consigo chamar o doutor Gildo, que foi meu professor, de Gildo. Lógico. Ô, Gildo, imagine, eu não consigo. Mas eles hoje não têm essa sensibilidade de entender que está na frente de uma pessoa que estudou 30 anos na frente dele. Quer dizer, eles chegam na sala dos professores, fulana está aí, eu viro para o aluno e falo assim: você quer dizer a professora fulana? Olha, as salas de aula hoje em dia estão cheias de Rui Barbosas.
É impressionante o que tem de Rui Barbosa. Principalmente no direito, não é, Marcelo? Impressionante, todo mundo sabe mais que o Rui Barbosa. São os sabições. Impressionante. É uma coisa muito séria. Quer dizer, experiência não conta, a trajetória, o repertório, o vocabulário, nada disso conta. Tá certo? Essa é, Marcelo, porque é a geração da velocidade, do ritmo. É tão diferente que não é aluno de direito, é acadêmico de direito. É acadêmico. Olha, os acadêmicos, eu falo para eles, vocês são acadêmicos de direito. No 5º ano, eles são desembargadores. Se me permitem, assim, eu acho que é interessante, porque essa geração que vem agora, de fato, eles têm muito acesso à informação. Coisa que gerações anteriores já não tinham tanta essa facilidade. Então, hoje, um celular é um computador e eles, de fato, a grande missão é fazê-los trabalhar com as informações que eles trazem. Então, eu acho que é nesse sentido da questão do Rui Barbosa, né? Eles hoje têm muito acesso à informação. Mas informação, Marcelo, não é conhecimento. Isso que eu digo. Agora, o que eu quero, acho que a ponderação aqui, na verdade, eu como professor, por exemplo, eu devo confessar a vocês que eu sinto muitas vezes num aluno que tem uma extrema dificuldade, alguém que a sociedade, de uma maneira em geral, que o sistema educacional maltratou, né? Porque a gente pega uma criança, nós somos pais, né? Você vê uma criança, a criança ela é aberta ao mundo, ela é obcecada pelo conhecimento, ela é obcecada pelo saber. E o que acaba acontecendo? Inevitavelmente ela vai parar dentro de uma escola que vai formá-la. Em algumas situações a gente vê o quê? Um ensino ruim, onde essa criança acaba mal formada, mas de uma certa maneira ela vai parar lá na minha classe. Ela chega lá, aqui na faculdade de Direito ou na faculdade de Educação Física, ansiosa por saber, ansiosa por conhecer. E eu não posso ser mais um na vida dessa pessoa que vai expurgá-la. Claro. Que vai judiá-la, muito pelo contrário. Eu vou procurar me doar ao máximo, e é isso que eu procuro fazer, e até nesse sentido que eu digo, eu gosto muito de dar liberdade ao aluno, eu gosto muito dessa educação de duas mãos, onde o aluno tem total liberdade de falar e de se expressar, porque eu acho que aí a gente cria um ambiente de verdadeiro respeito, né? E é assim que a gente vai construir uma sociedade diferente. Então, eu acredito muito na educação da transformação, porque esse é um que ele já veio sofrido, ele veio mastigado, ele veio batido, ele veio numa escola onde o professor estava cansado, ganhava mal, onde ele se alimentava mal e, de uma certa maneira, ele vem parar no ensino superior. Sim. Ele vem parar no ensino superior, a gente precisa fazer alguma coisa por essa pessoa. A gente tem que entregá-lo melhor. Então, eu acho que é a educação da transformação. Agora, aí volto a dizer, aí vamos no seguinte sentido. Vai exercer uma profissão? Tem que demonstrar uma competência para isso. Sim, mas quando não você demonstrou a competência, então não vai exercer a profissão. Você vai transformar de fato na medida em que você promover uma ampla reforma da educação, do ensino no Brasil. Desde a base. Começar pelo seguinte, não tem sentido hoje, mas não há mais sentido nisso, o aluno ter uma disciplina de ginásio do ensino fundamental, professora Tânia, ter 12, 13, 14, 15 disciplinas, que depois, quando ele chega no curso superior, não servem para nada. Absolutamente nada. Serviu para reprová-lo. Reprová-lo, constrangê-lo, humilhá-lo, porque ele não aprendeu física, porque não aprendeu biologia, porque não aprendeu química, que ele não vai utilizar no exercício profissional. Seja como jornalista, seja como advogado, seja como... não vai utilizar. E, no entanto, ele fica sendo obrigado a aprender aquilo durante anos, sucessivamente, sem que tenha qualquer utilidade futura profissional. Enquanto este país não promover uma ampla reforma no ensino, no sentido de acabar com esse conteúdo, é só conteúdo, é só lição, é só... Enfim, em que finalidade? Olha, eu concordo com o Marcelo quando ele diz que nós realmente temos que tratar e nos envolver com aqueles que precisam mais. Eu sou uma professora, creio eu, dentre tantas lá, que os alunos têm a maior liberdade. Maior receptividade. O centro acadêmico, tudo que precisa, vem pedir para mim. Né? E eu me dou sempre muito bem com os meus alunos. Eu nunca tive nenhum problema dentro de classe. Nenhum problema. E olha que eu dou aula lá há 22 anos. Eu nunca tive um problema com o aluno. Agora, eu acho que quando você coloca determinadas pessoas numa profissão como a nossa, que é formal, o advogado é formal, não é? Não é como arquiteto. Eu falo para eles, olha, o arquiteto, gente, pode andar de bermuda, certo? Pode falar coloquialmente, não tem problema. O que ele tem é que explicar direitinho para a casa não cair, para a decoração ficar bonitinha. Nós não, nós não. Então você jamais vai poder entrar
numa sala de audiência, que o juiz foi teu colega de time e fala assim, olá, Romualdo, tudo bem? Você não vai poder fazer isso. É nesse sentido que eu ensino. Por isso que a gente tem que tratar as pessoas com alguma formalidade. Claro. Entendeu? Isso não significa que não haja respeito. Claro. Absolutamente. Eu me sinto muito à vontade no meio da meninada. Muito, mas muito mesmo. Eu falo a linguagem deles. Eu entendo eles. Né? Eu brinco muito com eles. Agora, eu sou a professora Tânia e ele é o aluno X, entendeu? Professor, deixa eu só terminar claro. com isso. Há muitos anos atrás, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, o meu professor de Direito Romano era o Dr. Freitas Nobre. Memória famosa aqui na cidade, Dr. Freitas Nobre. E tinha uma aluna, uma amiga minha, que era muito espevitada, muito falante. E acabou a aula. Nós rodeamos o professor e ela virou para ele, imaginem, ô Freitas. Sabe o que ele falou para ela? Não somos comensais. Nossa, imagina. Eu nunca esqueci. Ela foi no dicionário, né? Eu nunca esqueci isso. Não somos comensais. Como quem diz, minha menina, você menos. A grande novidade é essa intimidade recente. Intimidade é essa. Pois não, nunca esqueci isso, Marcelo. A gente vê hoje, na sociedade brasileira como um todo, uma grande carência na transmissão de valores, na transmissão de princípios, né? A gente vê a instituição família, de uma maneira em geral, debilitada, rachada, né? Raras são as famílias onde ainda se há aquela reverência, aquele respeito, claro. Ou mesmo a preocupação dos pais que estão aí tendo que trabalhar, dificuldade de mobilidade, cada vez mais ausentes de casa. Sim. Então, a gente vê que seria uma fonte natural de valores a família. A gente vê a família debilitada. Onde mais as pessoas poderiam procurar valores? Poderiam procurar valores na religião. As pessoas estão cada vez mais distantes da religião. Aliás, ontem foi domingo de Ramos, né? Celebrações maravilhosas, eu estive lá no Valongo, foi muito legal a celebração ontem. A gente vê onde mais a pessoa poderia adquirir valores? Praticando esportes. Também não. A gente vê também que são poucos. Ainda que a profissão de educador físico ela esteja se ampliando, mas a gente vê dificuldades também nesse sentido, porque o poder público muitas vezes não proporciona essa oportunidade e o cidadão não tem condições de pagar espontaneamente. Sobra onde? Sobra a educação. Sobra a educação. Então nós estamos fazendo... instruir, educar em casa. Você sabe, Marcelo, que não adianta só educar, você precisa também socializar. Se não socializar a criança... Doutora Tânia, vamos continuar conversando. Marcelo, tem que chamar um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, 2 professores de Direito. A secretária-geral da Subseção Santista da Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada Tânia Machado de Sá, e o professor também aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cecília, Marcelo Henrique Gasoli Veronese, que também advoga. Eu gostaria de colocar a vocês agora, Marcelo, começando com você, uma discussão que também no Brasil é muito importante, que é a questão da reforma política. Vocês trabalham, a Tânia é professora, inclusive, de ciência política, você também trabalha nessa área, Marcelo. Discute-se muito a possibilidade de uma reforma política no Brasil. E que ela não anda porque o legislativo não tem interesse, não iria legislar contra si próprio. Diante disso, como é que você vê, por exemplo, a tese de uma constituinte exclusiva para a reforma política, apartada do Congresso Nacional, apartada do Legislativo, formada por figuras notáveis do mundo jurídico, enfim, para se criar uma reforma política? Veja a hipótese, né, de uma Assembleia Nacional Constituinte, poder constituinte reformador, né? Eu vejo no sentido desde que ela fosse eleita pelo povo, né? Sim. Tem que ser eleita pelo povo. A gente corre risco da partidarização. Inevitavelmente isso vai acabar acontecendo no segmento de uma maneira geral. Mas eu acho que seria um caminho mais adequado. Né? Deixar a população ciente de que deverá eleger pessoas que vão efetivamente discutir esse tipo de assunto. Sim, seria um tempo estabelecido, 6 meses, por exemplo, 1 ano no máximo, para tratar só da reforma política. Como é que você vê também? Tem que partir uma proposta do Executivo e o Congresso aprovar, né? Porque seria uma emenda, né? Pois é. A proposta, ou seja, não passa, de emenda para o Congresso aprovar uma Assembleia Nacional Constituinte específica para promover toda uma reforma política na Carta. Exatamente. E eu acho muito difícil o Congresso aprovar, entendeu? Porque eles querem fazer a reforma política deles. Né? E, obviamente, o que interessa a eles, pessoalmente, não interessa ao povo brasileiro como um todo. Né? Então, eu acho que vai ser muito complicado. O ideal seria, realmente, você fazer uma Assembleia Nacional Constituinte específica, o povo escolhendo, o cidadão escolhendo aquele que irá representá-lo, não necessariamente um deputado ou um senador, mas sim pessoas de notável saber jurídico. Seria muito bom, né? Quer dizer, ela se desfazeria, terminaria quando entregasse o projeto. Ela sai e se dissolve. Tempo fixado, 6 meses, 1 ano? Isso, se dissolve, né? Porque toda a Assembleia Constituinte é temporária. Ela se dissolve. Agora, eu acho muito difícil, é quase uma utopia com esse Congresso que está aí, Marcelo. É quase uma utopia. Porque a gente vê, né, esse Pacto Federativo Brasileiro, ele é engraçado mesmo, né? Porque a gente fala, por exemplo, do Estado de São Paulo. Então, em tese, um deputado estadual que esteja compromisso com a região lá, do Pontal do Paranapanema, por exemplo, né? A gente analisar que ele vai pensar o Estado como um todo e os interesses também da Baixada Santista. Então, de fato, esse aspecto, né, que a gente vê são coisas... o cidadão teve lá 100 mil votos, não se elegeu. O outro teve 30, se elegeu. Né? Esse sistema proporcional ele é muito doido. É difícil a gente entender. E a gente vê também, às vezes, o quê? Pessoas da região defendendo candidaturas de pessoas que são de fora. E que muitas vezes não tem compromisso nenhum com a região, mas os interesses são outros. Então, acho que esse contorno, essa discussão, ela deveria acontecer. Né? Mas vem aí o distritão. O vice-presidente Michel Temer, inclusive, que é professor de Direito Constitucional, ele defende o distritão, que é a transformação da eleição proporcional em eleição majoritária. Ou seja, os mais votados, os 70 deputados federal, por exemplo, os 70 mais votados... Não, mas isso é horrível. Isso acaba com o partido. Não é só isso. Quem tem mais dinheiro, porque aí você tem um cargo por distrito. Se são 70, você tem 70 distritos. 70 distritos, e como é que você faz com o vereador? Há uma proposta, inclusive, do senador Serra de São Paulo, já propôs, está tramitando no Senado uma experiência de voto distrital já no ano que vem, 2016, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Santos, por exemplo, teríamos uma eleição distrital para vereadores, se essa proposta for adiante. São 90 cidades no Brasil com mais de 200 mil eleitores. Bom, e aí, cada distrito elegeria um vereador, enfim. É muito complicado. Eu acho assim, eu estudei isso, eu acho que realmente não dá mais aqui, não sei se Marcelo concorda comigo, e não sou eu que falo isso, são os grandes articulistas políticos que
que acompanham isso todo dia, não dá mais para ter esse presidencialismo de coalizão. Não dá, isso está superado, né? Isso está superado. O presidente, ou ele, esse que a gente chama de coalizão, o presidente ou dá o que o partido majoritário quer, ou ele fica refém. É o que está acontecendo. Eu fico boba de ver as pessoas pedirem impeachment da presidente Dilma. Quer dizer, primeiro que não há base política legal nem pensar. Segundo, vai entregar o governo do país para o Temer, para o PMDB. Porque ele não está... Né? Isso não é só... Até agora não acho que todo... Ele diz que é impensável. Então eu não entendo, quer dizer, essa falta de raciocínio que as pessoas têm. Não estou defendendo a presidente, não. Sim. Mas acho assim, se você olhar sobre o aspecto legal, não cabe. Não cabe. Que me perdoe lá, meu amigo jurista que escreveu defendendo isso, não cabe. Forçar muito a barra. Sim. Forçar muito. Ainda que a gente saiba que o julgamento é político. O Ives forçou muito. Ele deu lá um parecer, deve ter cobrado, o direito dele. Agora, não forçou muito. Politicamente, você assim, politicamente tudo é possível, né? Mas você tem que ter o crime de responsabilidade direta. No Brasil, ainda mais no Brasil, tudo é possível, né? Então, e a gente sabe que essa realidade que a professora está ponderando aqui, né, ela diz respeito a todos os chefes de executivo. Claro. A gente sabe, o Poder Executivo, ele se elege, a primeira preocupação dele é garantir a sustentação do Poder Legislativo. E isso faz parte do jogo. É a governabilidade. Agora, ao mesmo tempo, é isso que eu digo, num país, como é que a gente vai discutir esse tipo de assunto num país onde as pessoas não lembram em quem elas votaram? Eu pergunto para você lembra em quem você votou para deputado estadual, para deputado federal? Você lembra? Se você fizer um raciocínio, talvez você vai ficar um pouquinho em dúvida, você não vai lembrar em quem você votou. Então, agora, ao mesmo tempo, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente vê a rejeição da população, por exemplo, avaliação do governo federal, né? Mais de 60% estão rejeitando a presidente Dilma. Desaprovação. Se, por um acaso, nós vivêssemos no parlamentarismo, nessa altura do campeonato, ela receberia um voto de desconfiança. Mas é por isso que eu falo. E poderiam ser convocadas novas eleições, né? Se ela fosse uma primeira-ministra, é isso que eu digo, né? Então... e o Brasil rejeitou essa hipótese. Rejeitou por quê? Porque houve uma partidarização no momento em que se discutiu o parlamentarismo ou o presidencialismo no Brasil. Os líderes partidários todos presidencialistas, né? Juntaram-se todos. Essa que é a grande dificuldade. Porque agora, eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Por que não fazem uma pesquisa, o povo em geral, sobre o Congresso? Eu quero ver o que o povo acha do Congresso. Qual seria a rejeição? 9% apenas de aprovação. Mas então, pior ainda. Pior ainda, mas eu não vejo ninguém. Então, não a instituição, porque ele dilui. Não é a instituição. Mas são determinadas figuras. Sabe? Porque lá é verdade. Quem inventou essa expressão alto clero e baixo clero? Cassione, é verdade. Cassione, né? Foi o Cassione? Acho que foi o Cassione. Foi o Cassione. Olha, parabéns, Cassione. Realmente, é verdade. É verdade. Tem lá uma meia dúzia que mandam. O resto, o resto, como diz, faz figuração. É verdade. É verdade. E 513 deputados e mais 81 senadores, 594 congressistas no Brasil. É muita gente. E o dinheiro? É muita gente. Ele tinha que ser reduzido pela metade. É que nem os ministérios. Reduz pela metade, você vê como, de repente, as coisas melhoram. Olha, doutora Tânia, doutor Marcelo, nós teríamos muito a conversar, mas vocês sabem, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição. Eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Tânia Machado de Sá, secretária-geral da Ordem. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Foi muito bom estar aqui. Legal. Marcelo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu agradeço e vamos aproveitar a oportunidade de sair mais forte dessa discussão, né? Sem dúvida. Vamos esquecer a figura do presidente Eduardo Cunha lá e vamos analisar o fato. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Marcelo Henrique Gasoli Veronese. Muito obrigado, Tânia Machado de Sá. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Nós estaremos de volta em mais uma edição amanhã do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.